Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva clase de español y hoy vamos a hablar sobre las ediciones anteriores del Enem. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Então, como eu já introduzi, né, vocês vão ver hoje, né, nós vamos comentar hoje sobre algumas provas anteriores do Enem, das edições passadas, tá bom? Hoje, em específico, nós vamos começar a revisar a prova de 2014, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo passar o meu slide aqui. Pronto, gente. Então, ó, nós vamos comentar, né, a prova do Enem de 2014, a prova de espanhol do Enem de 2014. Tá bom? Deixa eu só ver se está tudo ok aqui na gravação. Está sim. Pessoal, não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem. Abra um fórum aí embaixo mesmo de discussão, perguntem, tirem suas dúvidas, ou podem estar entrando em contato comigo através do Instagram, tá aí embaixo, tá? E o que mais que eu ia falar? Ah, tá. E também assinem a frequência, era isso que eu estava tentando lembrar. E também assinem a frequência, tá bom? Não esqueçam de assinar a frequência, isso é importantíssimo. Bom, pessoal, na aula passada, nós vimos o quê? Nós vimos a estrutura das provas de espanhol no Enem. Vimos como é que elas são apresentadas, como é que a gente deve fazer para resolver as questões mais rapidamente, com mais eficiência, o que vocês devem começar a se preocupar, né, em estudar. Então, quem não viu, corre lá, vai ver o vídeo. É um pouco extenso, acho que são 40 minutos o vídeo, a aula. Então, assim, gente, tudo feito com muita preocupação, com muito carinho mesmo, para que vocês, para incentivar vocês, né, a fazerem a prova, incentivar vocês a estudarem o idioma, não só para o Enem, gente, aproveitem, aprendam um novo idioma, é tão bom, né? Estamos falando do segundo idioma mais falado no mundo, então não tem desculpa, né, para vocês começarem a se empolgar e aprender o idioma, tá bom? Então, dada toda essa introdução, né, vamos começar de fato a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre essas questões, tá bom? Eu trouxe para vocês as questões do período regular e também trouxe algumas questões PPL, tá bom? Que são para pessoas privadas de liberdade, pessoas em condição de prisão, etc. Né? Sempre acontece também de ser aplicado o Enem para essas pessoas e são provas distintas. Talvez muitos de vocês não saibam, mas as provas do Enem, né? Todas as edições, todo ano, são elaboradas em torno de 3, 4 até 5 provas diferentes, com questões diferentes, claro, com temas diferentes de redação. Para quê? Para que se houver alguma coisa, algum problema, né, está ali aquelas edições prontas para serem reaplicadas. Então, não tem, pessoal, como... Muita gente fica com medo assim de fraude, essas coisas. Realmente, eu já trabalho no Enem há muitos anos. Não vou entregar a minha idade, não, mas tem alguns anos que eu já trabalho no Enem, né? Desde quando eu estudava, quando eu fazia faculdade, ou até antes mesmo, eu acho que eu já comecei a aplicar o Enem. E assim, é muito rigoroso, né? O critério de escolta das provas, realmente de segurança, né? Para vocês. Então, gente, é isso, né? Então, vamos começar que eu estou enrolando demais. Então, o primeiro texto que é apresentado aqui, né, no Enem de 2014, é El Robo. Eu, particularmente, gosto de ler o título, gosto de observar também a estrutura. Se vocês observarem aí, ela está na estrutura de versos, né, em estrofes, pelo menos. Então, pode ser um poema, pode ser uma música. E eu observo o quê? A fonte, aqui embaixo, ó. Diz assim... C. Maia, obra poética de Montevidéu. Aí tem o nome da editora, provavelmente, e de 2010. Né? Esse texto é um texto de 2010. Ou pelo menos foi adaptado, né, dessa época. Então,
é uma obra poética, então a gente já sabe que é um poema. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior sobre a estrutura, sobre o tipo de textos que poderiam aparecer? Obras literárias, músicas, é isso. Então a gente já se depara com um poema. Diz o seguinte: para los niños, anchos espaços tiene el día, y las horas son calles despejadas, abiertas avenidas. O roubo. Para os meninos, para as crianças, né? Anchos espaços tem o dia, ou seja, grandes espaços, tem muito tempo livre, né? E as horas são ruas abertas, né? São ruas despachadas, despejadas, ruas largas, abertas avenidas. Então está falando que para as crianças o tempo é algo grandioso, né? Demora muito para passar. Eu acho que vocês já tiveram essa impressão também quando vocês eram mais novos, né? A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado e oprimido. Olha que interessante, ela já vem com a contrapartida. Ela já diz que para nós, a nosotros, é estreito, se estreita o tempo, de tal modo que está apressado, está oprimido, está tudo rápido. Então, ela falou sobre as crianças no tempo, né, na visão das crianças, que é um tempo demorado, e para nós não, é muito rápido, é muito apressado, muito oprimido, muito estreito. Se atropelan los tiempos, casi no da lugar un día al otro. No bien ha amanecido, cae la luz, a piquen veloz mediodía, y apenas las contempla. Huye en entardeceres hacia poços de sombra. O que quer dizer isso? Se atropelam os tempos, quase não se tem um lugar de um dia para o outro, quase não se tem tempo de um dia para o outro. Se não bem amanheceu, ou seja, nem sequer amanheceu, a luz já acaba. Em veloz meio-dia, um meio-dia veloz, e apenas contemplas e foge os entardeceres até os poços de sombra. Um texto super poético, reflexivo sobre o tempo, né? Legal demais. Dice una voz, entre vuelas e vuelas se me fue el día. Uma voz disse, entre voltas e voltas se foi o dia. Se foi o dia, já me roubaste o dia, né? Já foi o dia. Algum ladrão oculto rouba minha vida. Algum ladrão oculto rouba a minha vida. Texto maravilhoso, né? Vamos para a questão? Como vocês observaram, ó, vou até voltar aqui o slide, o texto está todo em espanhol, como a gente tinha comentado sobre a estrutura dos textos, né? A questão, o enunciado em português, quando diz o poema El Robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do ou da, em espanhol, ou em português, né? E aí as questões, as alternativas em português também. Vamos lá. Então, trata de quê esse texto dela? Letra A, problema do abandono de crianças nas ruas. Gente, isso é muito comum. E tem gente que viu o nome ruas lá no texto, calles, desculpem, viu niños, que são crianças, e aí diz, essas duas palavrinhas estavam lá no texto, vou marcar. Sem nem sequer ver as outras, sem nem sequer entender o que foi que leu. Então, cuidado. O roubo, o que é que está querendo dizer no poema? Qual é a intenção da poetisa ao escrever esse poema? Será que você falar sobre o abandono de crianças nas ruas? Nem falou sobre isso. Nem falou sobre esse tema. Letra B. Excesso de trabalho na sociedade atual. Poderia até ser, mas ela não enfatizou o problema trabalho. A correria do trabalho. Ela falou do tempo. Tá bom? Eu sei que pode ter alguma relação de trabalho com o tempo, mas não é bem assim. Ela está falando da perspectiva da criança e do adulto. Tá bom? Então, C. Angústia provocada pela fragilidade, aliás, pela fugacidade do tempo. Ou seja, ela sente, né, uma angústia da velocidade, da fugacidade, da rapidez do tempo.
que é provocada por essa rapidez do tempo, sim, ela sente essa angústia. É tanto, gente, que um poema, na maioria das vezes, né, o eu lírico, né, a própria pessoa ali que está escrevendo o poema está querendo expressar algo dele, né, um sentimento dele. Então, o que é que está provocando, o que é que provoca essa fugacidade do tempo? O que é que essa fugacidade está provocando? A angústia dele. Porque ele fica dizendo, nossa, algum ladrão oculto rouba minha vida. Porque está passando muito rápido o tempo. A letra C está corretíssima, está total de acordo com o texto. D. Violência nos grandes centros urbanos. Gente, a gente sabe que existe esse tipo de problema, né? De violência nos grandes centros urbanos. Falou no texto isso? Não. É uma questão absurda. Aliás, uma alternativa absurda. Que não, a gente chama de absurdo, gente, não é o tema, não. É que não tem nada a ver com o texto, tá bom? A gente chama de absurdo, não tem nada a ver. O texto com a alternativa. Letra E. Repressão dos sentimentos e da liberdade. Bom, não se fala em reprimir sentimentos e não se fala em reprimir liberdade. Se fala realmente do tempo, da fugacidade, da rapidez do tempo. Então, gente, letra C está totalmente correta de acordo com o texto. É isso que o Enem quer. Ele não quer que você retire do texto a resposta correta. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, nas caravanas, né? Aí lá na alternativa, na pergunta tem, em que ano Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Em 1500. Não é isso, né, gente? Não é isso, não é isso. Apesar de nós sermos instruídos, pelo menos até uma boa parte da nossa vida escolar, a fazer isso, a retirar do texto a resposta correta. E não a interpretar o texto de verdade, né? Isso é muito triste. Isso é um déficit da educação que a gente está tentando mudar, né? Eu, pelo menos nas minhas aulas, tento. Estou fazendo minha parte. Eu espero que... E eu sei que os demais professores também têm essa vontade de fazer isso, né? Então, cada vez mais buscar interpretar o texto, ler e interpretar de verdade e não retirar do texto. Bom, continuando. Eita, agora eu fiquei aqui no meio da questão. Deixa eu passar para cá para baixo. Eu não sei se para vocês muda a posição aqui que eu estou colocando a minha câmera, mas tudo bem. Em um ano de campanha paraguaia, he visto muitas coisas tristes. Em um ano de campanha paraguaia, vi muitas coisas tristes. O que foi que ele viu? He visto la tierra com su fertilidade incoercible e selvagem sufocar al hombre que arroja una semilla y obtiene 100 plantas diferentes e não sabe qual é a suya. Olha que interessante. Vi na terra, com a sua fertilidade incoercível, selvagem, sufocar o homem que tenta plantar uma semente e obtém 100 plantas diferentes e não sabe qual é a sua. Olha que confusão aí, né? Que ele está vendo, né, no Paraguai, né? Que ele viu no Paraguai. He visto los viejos caminos que abrió la tiranía, devorados por la vegetación, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Vi nos velhos caminhos que abriu a tirania, devorados pela vegetação, deslidos, ou seja, desleídos é como se fosse abandonados, né, deixados, né, pelas inundações, borrados, apagados pelo abandono. Bom, gente, esse texto aí é um trecho, né, na verdade, do Lo que he visto, o que eu vi, né, da Feira Internacional do Livro de La Habana, capital de Cuba. Então, provavelmente, observem, é um estrangeiro que foi morar no Paraguai e tem uma visão sobre o Paraguai. Tá bom? O que foi que ele viu no Paraguai? Em um ano de campanha paraguaia, vi muitas coisas tristes. Ele viu muitas coisas tristes. Ele falou muito, gente, da terra. Observem essas palavras que se repetem. A terra. Ele falou da fertilidade da terra. Ele falou de plantas diferentes. Ele falou de vegetação. Ele falou de inundações. Falou de muitas catástrofes, né? Então, vamos ver o que diz o enunciado em português.
Aí vocês dizem, professor, lá no vídeo anterior o senhor tinha dito que era para ler primeiro o enunciado, depois o texto e aí as alternativas. O que é que você está fazendo? Está fazendo na ordem normal? Está lendo o texto e depois... Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho tempo, gente, nós temos tempo, né? Ainda temos esse tempo. Então, quando vocês estiverem estudando, podem fazer tranquilamente essa ordem. Mas quando vocês estiverem lá no Enem, lá na prova, aí vocês quebrem essa sequência, né? Leiam primeiro o enunciado em português e aí vocês vão para o texto, tá bom? Eu me contradisse de um vídeo para o outro, mas é porque eu tenho tempo hoje, tá? A gente tem tempo. Se eu estivesse fazendo uma prova de Enem ou outra prova que exigisse tempo, aí eu fazia isso, tá bom? Vamos lá. O enunciado em português diz assim: Rafael Barré nasceu na Espanha e, ainda jovem, foi viver no Paraguai. Olha o que eu expliquei, porque eu disse para vocês. O enunciado explica o texto. Você não entendeu o texto, aí você vê o enunciado, tem um resumo em português do que foi falado no texto. E muita gente reclama, diz, deveria ser em espanhol, deveria ser em espanhol. E a gente, muita gente nem sabe espanhol, aí coloca um aluno para fazer uma prova de espanhol e o enunciado tem que ser em espanhol também. Não, vamos ter paciência, né? Em português é muito, muito mais tranquilo de interpretar, tá bom? Então, Rafael Barré nasceu lá na Espanha e jovem foi viver aonde? No Paraguai. O fragmento do texto, Lo que he visto, revela um pouco da percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, sobre aquela realidade que ele chegou lá e ele se deparou. Por isso que ele disse, o que eu vi, né? Marcada em essência pelo quê? O que foi que mais chamou a atenção? O que foi que ele mais ressaltou? O que foi que ele mais deu ênfase? Letra A. Desalento, tristeza diante às adversidades naturais. Desalento frente às adversidades naturais. Com certeza. Ele falou da vegetação, ele falou da terra, ele falou sobre inundações que destruíram muitas coisas. Enfim, tudo isso, gente, são adversidades naturais. Coisas da natureza. A letra A está correta, mas vamos ver as outras. Amplo conhecimento da flora paraguaia. Olha que coisa mais, assim, solta, né? Quando ele diz um amplo conhecimento da flora paraguaia, é como se ele estivesse dizendo que o cara tinha muito conhecimento sobre as plantas do Paraguai. E não é isso. Essa não foi a intenção do autor, tá bom? C. Impossibilidade de cultivo da terra. Ou seja, era impossível plantar lá. Por mais que fosse impossível, talvez seja, né? Talvez fosse impossível, ele não deu ênfase, não deu importância a isso. O que resume todo o que ele falou, de todos os problemas que ele viu lá, são as questões naturais, são os problemas naturais da natureza, tá bom? Necessidade de se construírem, aliás, novos caminhos. É necessário se construir novos caminhos? É claro que é necessário, né? Principalmente uma sociedade, um país que sofreu tanto com adversidades naturais. Mas esse não foi o foco. Ele não ficou ali insistindo que tinha que se construir, que tinha que lutar para se melhorar. Não. Ele simplesmente relatou o que ele viu, que foram as adversidades naturais. Mais uma vez, confirmando a letra A. E a letra E diz que é despreparo do agricultor com o trato à terra. No trato com a terra. Coitado do agricultor, né? Aí foi para ele a culpa, né? Claro que não é o foco falar sobre o agricultor, né? O despreparo dele com a terra. Esse aí também tá tranquilo, facílimo de compreender. Letra A, tá bom? Vamos passar para outra. Deixa eu mudar de novo aqui minha tela. Ok. Texto emigrantes. Emigrantes. Vamos ver o que diz esse texto. En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales. Una, la de considerar su existencia como aventura pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su nostalgia y definir la realidad presente por comparación con el mundo que se ha dejado. Imigrantes. Todo imigrante existe duas possíveis atitudes vitais. Preste atenção, estou traduzindo para o português agora. Uma é considerar
a sua existência como uma aventura passageira, viver mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia, sua saudade e definir a realidade presente em comparação com o mundo que você deixou. Ou seja, você viver, se você é imigrante, você sai do seu país para viver em outro país, uma das possibilidades é que você viva o tempo todo com saudade, que você fique relembrando o seu antigo país, é que você viva à mercê dessa saudade, dessa nostalgia, e fica comparando o seu país de origem com o novo país que você está, com a sua nova realidade. E qual é o outro? Qual é o outro lado? Qual é o outro lado das atitudes, né, dos imigrantes? A outra é vivir em el presente, viver o presente, tal como vem dado, tal como é dado, como é mostrado, apresentado. Projetar-lo no futuro, ou seja, projetar o futuro, planejar o futuro. Cortar raízes, cortar as raízes e dominar nostalgias, dominar as suas saudades. Submergir-se em la nueva cultura, ou seja, mergulhar, submergir na nova cultura, aprendê-la e assimilá-la. Ou seja, aprender ela, essa nova cultura, e assimilar ela, aceitar. Essas são as duas vertentes dos imigrantes que foi dado aí no texto. O drama pessoal del emigrante reside en el hecho de que casi nunca, o que es posible, esta elección em términos absolutos. Ou seja, o grande drama pessoal dos imigrantes é você saber, gente, que quase nunca você vai conseguir escolher um término, uma dessas opções aí, absolutamente. E, al igual que el mestiço, ou seja, igual que as pessoas... como é que eu posso dizer? Não é mestiço em português, é pessoas que são mestiças, eu acho que em português é isso mesmo. Pessoas que são descendentes, né, de outros países, né? Se sente parte de dois mundos sem integrar-se por completo em uno de ellos com exclusão de outro. Ou seja, o que é qual é o drama pessoal? É que você não consegue escolher uma das duas coisas. Você vai viver a vida inteira, gente. Os imigrantes, eles, o que é que o autor entende? É que os imigrantes, a vida inteira, eles ficam sempre pendendo uma dessas opções aí, uma dessas atitudes, com muita saudade, ou então tentando tocar a vida para frente, mas nunca eles vão escolher uma dessas atitudes, deixando a outra de lado. Eles sempre vão viver os dois. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem que lidar com o dilema da constatação da sua existência no entrelugar, ou seja, constatar a existência dele num lugar e no outro, nos dois lugares, que ele pode viver, né? Que ele pode existir se entender nos dois lugares, tanto no país de origem como no novo país. É esse o grande dilema dele. Instabilidade da vida em outro país. Não se falou de instabilidade. Pelo menos, gente, não emocional e nem financeira. Não se foi falado sobre isso. Se foi falado somente a questão de estabilidade emocional em relação ao... como é que eu posso dizer? A saudade, né, do lugar e tal. Mas isso aí é uma das informações, não é o foco, tá bom? Não foi isso que o autor quis dizer. Ele deu várias informações. A gente tem que saber juntar essas informações. Ausência de referências do passado. Ausência? Nossa, os imigrantes só que têm referência do passado, né? Eles não falta essa referência. Letra D. Apropriação dos valores do outro. Outra alternativa absurda, que não tem nada a ver com o texto, né? E a letra E, ruptura com o país de origem. É uma das opções. Então, entendam. Ruptura com o país de origem é uma das atitudes que o imigrante pode ter. É deixar de lado e planejar o futuro no país novo e etc. Uma das opções. Tem muita gente que vai marcar ela, porque viu no texto e achou que era essa aí, marca e erra. Não façam isso, tá bom? Tentem entender
refletir sobre o que o autor quer mostrar para vocês. Qual é a visão geral do autor aí? Ele quis mostrar que, apesar de ter essas duas vertentes, o imigrante, na verdade, ele vive as duas. Ele vive essas duas atitudes. Ele não consegue excluir uma. Ele não consegue excluir uma e viver só a outra. Não, é sempre junto. Então, é ele se encontrar. É ele entender que ele pode, que ele vai viver, o dilema dele é viver no lugar de com a saudade, com as lembranças do país de origem e num lugar novo. Então, é a constatação da existência dele no entre-lugar. Entre-lugar é como se fosse entre os dois lugares, certo? É como se fosse exatamente isso que eu falei. Não sei porque eu estou tentando caçar outras palavras. É a constatação da existência dele no meio, tá bom? Entre um lugar e o outro. Letra A. Gente, relevem, tá? Que eu sou meio doido. Às vezes eu falo uma coisa e vou caçar mais explicações, sendo que eu já disse explicação. Mas é assim mesmo. Acostumem-se. Vamos lá. Ainda do Enem 2014, né? Embora, eu já li em português, desculpem. Aunque é uma conjunção, gente, olha que importante, que vocês vão encontrar muito em textos, então é bom que vocês já aprendam a tradução dela. Aunque significa embora, tá bom? Deixa eu só situar vocês, esse trecho aí que a gente vai ler, esse texto aí, foi retirado, né, foi baseado, adaptado, no discurso do Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa, gente, ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel de Literatura de 2010 foi dado para ele, o Mário Vargas Llosa. Se eu não me engano, ele é chileno. Posso estar muito enganado, mas tenho quase certeza que ele é chileno. É muito conhecido, muito venerado, viu? Lá no Chile, inclusive, tem museus dele, etc. Sim, mas o nosso foco não é esse, né? É o texto, no caso. Então, vamos lá. Desculpem. Vamos lá. Aunque me cueste mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía y de la imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo uma história. Deixa eu explicar para vocês até aí. Embora me custe muito trabalho e me faça suar a última gota, a gota gorda, é uma expressão, tá, gente, em espanhol. Última gota, a última gota de suor, me faça suar até a última gota de suor. E como todo escritor, eu sinto às vezes a ameaça da paralisia, da seca da imaginação. Nada me fez aproveitar, gozar tanto a vida, tanto como passar os meses e os anos construindo uma história. Ele está falando sobre a escritura, sobre o ato dele escrever, né? Continuando. Desde su incierto desapuntar, esta imagen de la memoria amaneció de alguna experiencia vivida que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esta niebla agitada de fantasmas en una historia. Escrever é uma maneira de viver, dijo Flaubert. Ele até citou Flaubert, né? Então, o que quer dizer isso, professor? Traduz aí para a gente, vamos lá. Desde o seu incerto desapontar, desde o início da história, essa imagem que a memória armazena de alguma experiência vivida nossa, né, e se transformou em algum desassossego, alguma perturbação, um entusiasmo, uma fantasia que brotou em um projeto, né, que germinou um projeto. E na decisão de tentar transformar, converter essa neblina agitada de fantasmas em uma história. Ou seja, desenvolver a história. Então, para ele é muito interessante, é muito
perturbador, é muito bom também, ao mesmo tempo, saber que ele está iniciando a história ali e que vai desapontar, vai criar, vai começar a aparecer novas coisas, né? E ele vai desenvolvendo a história ali, como ele bem disse, né? Transformando aquela neblina escura da incerteza em quê? Em uma história. Isso é bonito demais, não é à toa que o cara foi eleito e foi premiado, né, com o Prêmio Nobel de Literatura. Escreve muito bem, fala muito bem. Falava muito bem, né? Escrever é uma maneira de viver. Escrever é uma maneira de viver. O trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva do Mário Vargas Llosa. Com base no fragmento me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor é o quê? Então, o que é que entende-se? Quando diz infere-se, o que é que entende-se? Entende-se que o que é que o autor e a escritura, o que é que faz com que eles, como é que eu posso dizer? Para o autor, o que é a escritura? Pronto, é isso. Para o autor, o que é a escritura? E aí ele diz, de acordo com o trecho, me hace sudar la gota gorda. Ah, professor, nem sei o que é isso. Vamos lá. No início do texto. Embora me custe muito trabalho e me faça suar até a última gota. Gente, essa expressão significa me faça suar até a última gota de suor, né? Me faça derramar a última gota de suor. É o quê? É você trabalhar muito, excessivamente. A letra A diz, ativa a memória e a fantasia. O trecho não está se referindo a isso. Me hace sudar la gota gorda não é isso. Talvez lá no texto completo tenha, mas o trecho que a pergunta está pedindo não fala sobre isso, não tem referência. B. Baseia-se na imaginação inspiradora, talvez no texto completo sim, mas no trecho não. Fundamenta-se nas experiências de vida, de novo, talvez o texto sim, mas esse trecho, essa passagenzinha aí, não. Requer entusiasmo e motivação, a mesma coisa. Aí, gente, é onde chega aquilo que eu expliquei para vocês. As 4 alternativas aí, no texto você encontra facilmente. Então, muita gente diz, eita, professor, mas tinha 4 alternativas lá que a Maria. Todas as alternativas lá dava para marcar, estava certa. Tem que ser nula, tem que ser anulada. Não, gente, não é bem assim. O autor está pedindo para que você analise só um trecho. Qual é o trecho? Me hace sudar la gota gorda. Aí a letra E diz, demanda expressiva dedicação. Quando eu digo que eu vou suar até a última gota, que eu vou derramar a última gota, eu estou dizendo que eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito. Então, para o autor, escrever demanda expressiva dedicação. Você tem que se dedicar muito. Tá bom? Letra E. Esse aqui também é um texto, eu não vou dizer que é fácil, tá bom? É um texto mediano. É uma questão mediana, tá bom? Vamos fechar nessa. Tá bom, gente? Então, só para a gente encerrar aqui, ó, nós temos o último texto de 2014 e diz assim, lactância durante el embarazo y en tandem. Ou seja, a amamentação, a lactância, né, durante a gravidez e o pós, né? Tandem significa e o pós, e após a gravidez. Aí diz assim, ó, las mujeres podemos lactar, amamentar durante o embarazo e en tandem, sendo uma prática natural e respeituosa com nossos hijos. Olha que interessante. Então, as mulheres podemos amamentar durante a gravidez e o pós, sendo uma prática natural e respeitosa com nossos filhos. O texto está falando de quê? De uma mulher grávida que pode amamentar mesmo estando grávida de novo. Pode continuar amamentando. E esse texto, gente, é uma campanha publicitária, tá bom? Tem aí, ó, embaixo, a Saral, tem né, é tipo uma campanha publicitária. E aí, o que é que você vai observar? Que esse texto aí ele é voltado para quem? Uma campanha publicitária, gente, ela sempre tem um foco. Quem é o foco? É o consumidor. Qual é o consumidor em específico aí? Mulheres. É tanto que ela diz assim, podemos amamentar, podemos lactar. Ela colocou em nós podemos.
ela se incluiu. Tanto quem está fazendo a propaganda, né, a propaganda, no caso, e o público-alvo, que são as mulheres. Não é para mim, não é para os homens em geral, né? Não é para, enfim, para as mulheres em geral, mas sim para mulheres grávidas, para pessoas que engravidam. As marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade o quê? Primeira pessoa do plural, nós outros, nós podemos, nossos filhos. Qual é a finalidade disso? Incluir o enunciador do discurso para expressar formalidade? Não. Formalidade e informalidade, gente, só são a segunda pessoa, tá bom? Do singular e do plural. É o tu, que é informal, o vos, aliás, o tu, que é informal, e o ste, que é formal, terceira pessoa. Vosotros, informal, e os tedes, formal. Então, não tem nada a ver. A primeira pessoa não tem formalidade ou formalidade. B. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes? Também não. Não incluiu várias vozes. Incluiu uma voz, a voz das mulheres grávidas que vão continuar amamentando. C. Forjar uma voz coletiva para garantir a adesão à campanha. Na verdade, não forjou uma voz coletiva, porque não é coletiva, é um grupo seleto essa campanha aí. D. Promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Isso sim, promover uma identificação quando ele diz nossos filhos, nós podemos. Isso aí aproximou a pessoa, o enunciador, do leitor, do objetivo, da pessoa-alvo. Letra D está corretíssima. E remeter à voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Também não, letra D, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A gente debateu aí as questões do Enem de 2014, vocês observaram a estrutura, né, diante do que a gente já tinha conversado na aula anterior sobre a estrutura, sobre como eram os textos, né, e a gente pôs em prática hoje. Eu gostaria de verdade que vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, sugestões, enfim. E também, se não quiserem perguntar aqui nos comentários do vídeo, né, do YouTube, podem ir lá no meu Instagram, tá aparecendo aí embaixo, @eltonarthur. Acho que sou o único no mundo, gente. Podem me seguir lá, às vezes eu coloco algumas dicas de espanhol, né, de Libras também, que eu sou professor de Libras, então pode aparecer alguma coisa do gênero. Mas, no geral, podem perguntar no DM, podem ficar à vontade, tá bom? Gente, eu desejo para vocês uma boa semana, um bom fim de semana, na verdade, né? Porque vocês vão estar assistindo na sexta o vídeo. Estudem, façam um cronogramazinho, incluam a língua espanhola e lembrem da importância de aprender esse novo idioma, né? Esse idioma fascinante aí, não só para o Enem, mas para a vida de vocês, tá bom? Deixe-me à disposição, um forte abraço, gente, e hasta la próxima classe. Adiós!